Oi, turma, do livro Transição Planetária, de Valdo Franco, Manuel Filomeno de Miranda. A gente vai dar continuação no capítulo 17, ampliando o campo de trabalho. Então, aqui os amigos espirituais estão reunidos, né, ouvindo aí o benfeitor que acompanha eles, né, dando aí as notificações de como que são os espíritos que estão aqui no planeta, né. Aí ele citou ontem na leitura que alguns fazem uns roteiros para chegar aqui encarnados, mas ficam presos às ilusões, outros acabam se desanimando no meio do caminho, criando uma série de queixas, né? Outros querem ficar, se entusiasmam demais pelas tarefas, pelas suas missões, mas logo em seguida abandonam, né? Mas ele fala, a lei da evolução é para todos e ela é constante, né? A existência terrena, ela possibilita uma série de correções, né? Então, por mais que você erra, Deus dá oportunidade para você acertar. Então, aqui na Terra existem várias possibilidades para você reencontrar o teu foco, a tua missão, né? Você não fugir como é que eu posso dizer? Das suas tarefas, das suas dívidas, né? E aí ele cita que ninguém pode deter a marcha do progresso, que objetiva a fatalidade da plenitude a todos reservada pelo amor de Deus. Então, por Deus ser um ser extremamente bom e justo, ele olha para você e fala, não foi dessa vez? Não tem problema, eu te dou outra chance, né? E por esta e outras razões, alguns espíritos fragilizados pela falta de valor moral para os enfrentamentos deixam-se arrastar pelos desempenhadeiros da sombra, vencidos pelos ódios, ocorrências infelizes. Ainda que Deus dê a oportunidade, tem uns que acabam se frustrando a tal ponto que eles se tornam agressivos, violentos, né? Ficam desesperados, aí acabam realmente perdendo esse vínculo amoroso com Deus. Mas é provisório, porque ninguém consegue ficar longe de Deus, já que Ele está dentro de nós, né? Quantas vezes assumimos os compromissos e logo depois nós abandonamos. Então, ele foca muito, esse mentor, a respeito da nossa pouca fé, que Jesus dizia, né? Então, tem quantas missões a gente vem para fazer e chega aqui, algo tira a gente do caminho completamente, desvirtua a gente do caminho. E a gente, por ser imperfeito, a gente acaba aceitando, né? Então, Deus é tão maravilhoso que ele reconhece esse defeito nosso, essa fragilidade nossa, e ele fala, não, peraí, não foi desse jeito? Então nós vamos dar um outro jeito. Para isso a gente tem os amigos constantes, né? O anjo de guarda, os mentores, os protetores, que eles ficam em volta de nós, acreditando na nossa mudança, né? A gente não enxerga, a gente não vê, a gente não ouve, muitas das vezes a gente nem sente a presença desses amigos, mas eles não abandonam a gente em momento nenhum, né? São familiares antigos, talvez, amigos antigos de outras encarnações, que pegam essas missões para nos ajudar, para nos fortalecer diante das dúvidas, das tentações, né? Bom, aí a leitura, até aí foi a leitura de ontem, tá? Agora vamos lá continuar a leitura hoje, tá? Era a fala do mentor, aqui ele vai continuar falando, ó. Em muitas dessas ocasiões, encontramos Jesus e nos fascinamos com a sua proposta libertadora, com as suas incomparáveis lições de misericórdia e bondade centradas no amor, entregando-nos, fascinados, mas não resistindo aos impulsos da inferioridade moral, a que atávamos, lentamente adaptando seus ensinamentos aos nossos interesses espúrios. Em nome do seu amor, vinculamo-nos ao poder imperial, deixamos de ser perseguidos para nos tornarmos perseguidores. Abandonamos a humildade sob os mantos do orgulho e da soberba. Encontramos meios de afastar os inimigos aos quais deveríamos amar, os antipatizantes que pensávamos conquistar, os equivocados que nos cabia esclarecer, e demos início às aventuras da loucura, criando as cruzadas, os tribunais do Santo Ofício, as perseguições inclementes aos mouros e judeus, a todos aqueles que não compartilhavam das nossas ideias, afundando-nos no abismo das aberrações mais desastrosas. Combinamos essas arbitrariedades,
em nome do mártir da cruz, com a venda das indulgências, liberando todos os criminosos dos seus hediondos comportamentos através do vil metal, que deveria ser enviado a Roma para a construção da Basílica de São Pedro e para os tesouros vaticanos, exauridos com as guerras promovidas anteriormente pelo Papa Júlio II, que viveu mais sentado na sela do cavalo do que no trono falsamente denominado de São Pedro. As indulgências eram uma prática antiga, permitindo ao Papa atenuar ou anular os pecados dos fiéis arrependidos, ou que se propunham a realizar penitências purificadoras em razão dos atos infelizes praticados. Nada obstante, o Papa Leão X as tornou oficiais através de documentos que liberavam quaisquer pecadores dos seus mais hediondos crimes, mediante o pagamento do valor adrede estabelecido para esse fim. Chegava-se, por exemplo, a afirmar, assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório, em terrível e ambicioso desrespeito aos códigos da dignidade cristã preconizada e vivida por Jesus. Tentamos impedir, nessas experiências malogradas, o avanço da ciência, malsinando aqueles que abriam os horizontes do pensamento à verdade, ao conhecimento, à liberdade, como se pudéssemos ficar para sempre vigiando-os, obstaculizando-lhes os passos, sem nos darmos conta de que eles estavam sendo fiéis àqueles compromissos que relegáramos. Era um mecanismo psicológico de transferência das nossas frustrações e posições de iracunda ferocidade, por eles conseguirem o que não tivemos coragem de realizar. E martirizamos milhares de trabalhadores de Jesus nos mais diversos setores do pensamento e dos ideais somente porque não se submetiam ao talante das nossas equivocadas determinações. Na Península Ibérica, por exemplo, seguindo os exemplos terríveis de outros países, em nome da hegemonia católica e da fidelidade ao Papa, utilizamos-nos de recursos ignóbeis para permanecermos em domínio político, religioso e cultural da sociedade, expulsando das formosas terras aqueles que chamávamos de hereges, somente porque não aceitavam nosso Jesus. Naturalmente, não o aceitavam em razão dos nossos exemplos de anticristianismo, da perversidade, da presunção com que vestimos para representá-lo, quando ele deixou dominar pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia e pelo perdão. Bom, até aqui a gente consegue entender que ele está mostrando uma passagem, né, que nós tivemos histórica, onde aqueles que tinham mais conhecimento, hoje todos os 3 livros que eu fiz leitura falam sobre isso, né? Aqueles que tinham mais conhecimento, ao invés de saber dividir esse conhecimento entre as pessoas, não, utilizavam esse conhecimento em favor próprio. Né? Então, são pessoas que, através da arrogância, do egoísmo, do orgulho, eles se detiveram como se fossem os donos do saber, e para isso eles escravizaram pessoas, eles expulsaram pessoas, eles discriminaram pessoas, né? Em razão do seu saber. Ao invés de trazer essas pessoas para si de uma forma equilibrada, de uma forma justa, não. Né? Se me serve, eu quero perto. Se não me serve, eu jogo fora. Né? E aqui ele está mostrando que essa passagem da igreja, né, infelizmente tem essa passagem da igreja católica, onde ela era dona do poder, dona da cultura, dona da religião, dona do saber, aonde quem quisesse tinha que seguir ela, da forma que ela queria. Senão, eles eram vítimas aí de perseguição, de tortura, né? Uma série de coisas ruins que aconteceu nesse período aí. Bom, aí eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e o texto ele vai retratando uma série de pedacinhos históricos. Então eu vou parar nesse pedacinho aqui para a gente só pegar essa mensagem. Né? Vamos tentar focar nessa mensagem hoje. Porque como já bateu no 3º livro, gente, eu faço a leitura para os meus amigos todos os dias desse livro aqui, em áudio no WhatsApp, né? Minutos com Chico Xavier. Aqui está falando que o nosso conhecimento tem que ser repartido, senão a gente pode reencarnar depois como uma pessoa que tem limites físicos porque não soube usar a inteligência. Aí eu fui na palavra de vida eterna. Também, Chico Xavier falando hoje a mesma coisa,
que a gente deve saber utilizar o nosso conhecimento sem ter arrogância, sem ter orgulho, sem ter egoísmo. Caso contrário, as nossas consequências é de vir num corpo com limitações, porque se a gente tem um corpo bom, né, saudável, a nossa inteligência é capaz de fazer coisas terríveis. Então a gente se limita num corpo, né, que não é todo saudável, justamente para a gente não ter a capacidade de fazer o mal, né? Se o bem a gente não vai fazer, o mal também não vai ser feito, porque o corpo está ali paradinho. Aí eu venho aqui no nosso livro, Transição Planetária, e venho falando exatamente a mesma coisa. Aqueles que tinham maior conhecimento, né, dentro da religiosidade até então, a autoridade religiosa da época, que era católica, procurava perseguir, procurava expulsar, né, pessoas que iam contra os desmandos dela. Ela tinha tanto conhecimento, por que não utilizou, gente, em favor do próximo? Né? Mas aí o orgulho, o egoísmo daqueles que eram soberanos dentro da Igreja Católica, e hoje não é a mesma coisa, vejam bem. A gente está falando de um período histórico, né? Na época das cruzadas, né? Na Idade Média. Então, lá naquela época, se tivesse sido diferente, hoje tudo também já estaria bem mais adiantado. Mas não, o conhecimento que eles possuíam, eles usavam a palavra de Jesus em benefício próprio. Eles não usavam em benefício das pessoas. Eles queriam, se você quisesse ter paz, se você quisesse ser perdoado pelos seus pecados, você tinha que pagar. Você tinha que pagar as indulgências, você tinha que pagar em forma, né, dar um terreno para eles, dar uma vaca para eles, depende daquilo que você tinha que pagar para ir para o céu. É absurdo isso. Né? Se eles tivessem utilizado o conhecimento deles em favor do próximo, a gente já estaria bem mais adiantado. Mas aí foi necessário todas essas brigas, essas confusões, esses conflitos, essas guerras, em nome de Jesus, para que houvesse hoje as diferenças entre várias religiões, onde cada um segue de acordo com o seu conhecimento, o seu adiantamento moral, né? Tem uns que necessitam ir para uma religião onde há rituais, precisa, que nem Moisés falava lá na época dele, né? Precisava sacrificar um animal para acreditar em nome de Deus. Aquele animal ele vai trazer uma prosperidade para uma agricultura, por exemplo, da época. Então vamos sacrificar aqui um cordeiro, né? Então estava errado sacrificar o bichinho? Lógico que estava, né? A nossa consciência hoje sabe que está errado. Mas é a consciência daqueles que chegaram no ponto de acreditar que matar um bicho não vai trazer alegria para ninguém, né? Hoje a gente tem a consciência de que para matar um bicho é para se alimentar, se não tiver uma outra alternativa, né? Porque até hoje estão inventando aí a agricultura, como é que fala? Esqueci, hoje eu tô meio esquecida das coisas. Mas tem uma forma de você se alimentar hoje que você não agride tanto o meio ambiente, né? Seja na parte vegetal, seja na parte animal, mas antigamente não. Antigamente você sacrificava um animal para ter uma boa colheita, sacrificava um animal em nome de um casamento. Então hoje existem religiões ainda de sacrifício, sim, tem pessoas que precisam ainda disso, né? Para começar a acreditar em algo que seja fora da matéria. Agora tem outras pessoas, pelo menos como eu não aceito sacrifício, eu não aceito acender uma vela. Eu acho que ritual nenhum vai me trazer Deus no coração. O que vai me trazer Deus no coração é a minha fé, é o meu estudo, é buscar o conhecimento do porquê que eu estou acreditando naquilo. Que nem eu sempre falo, eu sou muito São Tomé. Então, se não adianta falar para mim assim, existe espírito, né? Eles estão nos acompanhando. Mas se eu não soubesse, se eu não tivesse participado de reuniões espíritas, mediúnicas, e até hoje eu não ia acreditar. Se o meu filho, que faleceu, o primeiro filho, não tivesse dado uma comunicação, até hoje eu ia falar assim, não, morreu, acabou, nunca mais eu vou ver. Então, para algumas pessoas é necessário ver, ouvir, sentir, né? Senão ela não acredita. Então, aqui, nesse período, talvez, né? A gente fala, não precisava ter passado por tudo isso, mas se não tivesse também passado por todas essas brigas, essas guerras, né, esse sofrimento todo, porque a gente sabe que nada acontece por acaso, vai saber aqueles que foram
torturados, execrados aqui pela igreja, vai saber o que eles foram também em vidas passadas, né? Então, é um estudo, assim, que é muito aprofundado. Então, a gente aqui só dá uma... eu falo que eu gosto de jogar, né, a situação e cada um pense por si. Não adianta eu chegar aqui com a fórmula pronta e falar, eu penso assim, vocês têm que pensar. Não. Mas aqui existem várias coisas para a gente se pensar. Por que existiu essas cruzadas? Por que existiu guerra em nome de Deus? Por que existiu, né, os padres detentores de todo o conhecimento de uma época onde as pessoas não podiam chegar? Quem assistiu aquele filme O Nome da Rosa sabe do que eu estou falando, né? Os próprios padres tinha só alguns que tinham o conhecimento de livros, de estudos, outros não podiam chegar perto disso. As mulheres, por muito tempo, ficou sem poder estudar, sem poder ir para a escola. Então, todos os períodos históricos que nós tivemos, eles têm um porquê, né? Para amadurecer esses espíritos, para poder realmente levar o conhecimento firme, o propósito firme da evolução de cada um, né? Mas a Patrícia aqui já fica pensando, poxa, se não tivesse tido nada disso, já pensou o salto que a gente já teria dado? Porque isso aqui, querendo ou não, é um atraso, né? Você ficar ali brigando, porque eu acredito, não, eu não acredito, eu acredito, não. Poxa, era tão simples se todo mundo entrasse num comum acordo e falasse, não, tá certo, você tá um pouquinho certo, eu também tô, então vamos entrar no meio, né, no meio termo aí. A ciência, o quanto já não era para ter já evoluído. A gente fala tanto em evolução da tecnologia e da ciência, mas ainda não chegou uma vacina para AIDS, por exemplo. Ainda não chegou, né, um contraceptivo que realmente faça a mulher ter, ela e o parceiro, né, terem aquela decisão de ter ou não um filho. Aí vem essa história de pílula do dia seguinte. Isso aí é falta de um planejamento, de uma ciência mais evoluída, para que a mulher realmente determine o que ela quer. Se ela quer ou não ter filho, ela tem que optar isso antes, e não depois que engravidou, né? Aí vem esse Covid, vem uma série de doenças que a gente não consegue combater, aí apresentam pra gente uma vacina de última hora, assim, feita de qualquer jeito, e toma, e tem que tomar, e é obrigado. Então, assim, tem uma série de coisas que vão acontecendo que a gente se questiona. Fala, poxa, não avançou o suficiente ainda? Não aprenderam o suficiente ainda? Estão querendo conquistar Lua, Marte, Júpiter e tantos outros lugares lá para cima no espaço e não conseguiram dar conta ainda do próprio corpo humano? Poxa, eu tô com uma doença, uma comorbidade que não tem cura. A poliomielite é uma doença que não tem cura. Aí o cara quer descobrir o que tem lá no espaço, lá, mas não quer descobrir uma cura para uma doença que é de degeneração. Então, tem coisas que não entram na minha cabeça, né? O homem quer conquistar tanta coisa lá fora e esquece do fundamental dele mesmo, né? Eu li um texto quando eu era professora, logo no início da minha carreira, que ele falava sobre isso, né? O homem conquista o espaço, mas não sabe conquistar o próprio coração, não tem domínio do seu próprio coração. É isso que a gente fica devendo, a gente fica devendo para nós mesmos. Porque de tanto que, né, se você conversar com uma pessoa extremamente inteligente, geralmente elas não conseguem conversar com você sobre arroz e feijão. Fica uma discrepância tão grande que à medida que cresce, não moralmente, mas intelectualmente, a moral dela fica baixa. Não consegue levar os dois junto, o intelecto e o moral junto. Essa discrepância faz as reencarnações se tornarem, às vezes, até compulsórias. Porque o cara que é muito inteligente, às vezes ele não quer reencarnar como pobre, miserável dentro de uma favela, né? Então, ou então dentro de um corpo debilitado, né? Limitado fisicamente. Aí vem essas reencarnações compulsórias. Então, aqui ele está falando pra gente que as coisas estavam, né, se desenvolvendo, mas a duras penas, né? Muito conflito. Os nossos períodos históricos antepassados é de muito conflito, de muita dor, de muita tristeza. E o espírito não cresce com isso assim facilmente, né? Apanha e não aprende. Mas a gente vai aprender, com fé em Deus. A gente vai se tornar pessoas melhores, mesmo tendo que reencarnar várias vezes, que Deus dá essa oportunidade, né?
mas a gente vai evoluir, de uma maneira ou de outra. A gente vai evoluir. A gente vai aprendendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e vai aprendendo a dividir isso com as pessoas. Por onde eu passei, pelo menos isso eu não carrego comigo não. Por onde eu passei, eu tentei mudar. As pessoas em minha volta, o jeito delas que estava errado, sejam meus alunos, meus companheiros, as pessoas com quem eu tive, eu sempre tentei deixar um pouquinho do melhor de mim. Eu não sei se eu tenho o melhor, mas o melhor que eu tinha eu tentava deixar, né? É assim que a gente tem que ser. A gente tem que ser lembrado pelo bem que a gente plantou. Não adianta querer ser lembrado pela geladeira, fogão, pela casa, pelo carro, porque tudo isso daí o tempo consome rápido. Mas as lembranças que as pessoas têm que ter da gente é o bem que a gente deixou para elas, né? Eu sei que vai ter gente que vai falar muito mal de mim ainda, com certeza. Mas eu espero que tenha mais gente a falar a favor do que mal. Pelo amor de Deus, né? Tá bom, gente? Vamos pensar sobre isso. Fiquem com Deus.